Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro com algumas situações muito peculiares que eu quero compartilhar com vocês. Quero mostrar algumas cenas, relembrar algumas situações que, se chegarem ao conhecimento de algum bolsonarista, alguma pessoa que se intitule eleitora de Bolsonaro, alguém que tenha acreditado nas coisas que foram ditas aqui no nosso país, essas pessoas terão muita dificuldade de dormir. E após acordarem no dia seguinte, talvez elas se sintam todos os dias levando ali um balde d'água, ou levando ali um tapa, ou levando uma chacoalhada para enxergarem como elas foram tolas, como elas foram ingênuas, como elas acreditaram em fanfarrões, em mentirosos, em falsários, em vigaristas e, mais do que isso, corruptos e traidores da nação. Isso não é pouca coisa. O que essa gente está passando de sufoco nesse momento, porque eles ainda estão tentando despertar, né, de uma situação, como se eles tivessem saído assim, de um processo alucinógeno e agora eles estivessem ali diante da realidade, tivessem que acordar cedo para ir trabalhar, né? É o que está acontecendo. Por outro lado, as pessoas que combateram tantas insanidades, nós estamos nos sentindo como se a gente estivesse saindo de um filme de terror, né? Eu não gosto de assistir filme de terror, né? Mas às vezes que eu assisti, quando acaba o filme você fica ali desacelerando, sobretudo se você vai ao cinema, né? Que você pega uma atmosfera ali e quando você sai, às vezes você tem até pesadelo com aquelas situações, né? E nós estamos vivenciando de um certo modo esse tipo de emoção. E quando a gente recobra, né, a nossa racionalidade que o filme passou, às vezes a gente acha que as coisas estão meio assim numa normalidade, né, que deixa a gente às vezes com algumas interrogações. Mas essa normalidade para nós está sendo muito boa, porque ela está nos permitindo ver que aquilo que eu sempre disse para vocês, que nós iríamos arremessar essa gente para o lixo da história, isso aconteceu, e essas pessoas que estão no lixo da história, elas não estão mortas, né? Mas elas estão absolutamente soterradas. Vai ser muito difícil que elas voltem com os mesmos fantasmas a nos atormentarem. Então, eu convido você a mandar esse vídeo nosso aqui, eu fiz essa abertura um pouco mais longa, né? Mas para contextualizar, para chamar atenção de como as coisas mudaram no nosso país e como elas vão continuar a mudar. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui conosco, venha conhecer os nossos outros vídeos. Aliás, eu convido você a assistir vídeos bem antigos nossos aqui para você ver a cronologia de tudo que a gente conversou aqui, para vocês verem como a gente foi fazendo uma análise dia a dia de muitas coisas que aconteceram e como, felizmente, nós acertamos muitas coisas e continuamos aqui a colocar alguns pontos de vista, né, que a realidade tem confirmado como pontos acertados. A gente não acerta tudo, mas, enfim, analisando a realidade, a gente acerta muita coisa. Bom, então convido você a está chegando agora, a se inscrever, conhecer os nossos outros vídeos, compartilhar, dar o seu joinha, mandar o seu comentário. Todos os dias eu abro um chat aqui para a gente bater um papo em torno de 5 horas, 5h30. E se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais parceiro aqui do nosso portal, uma ferramenta que o YouTube coloca para as pessoas que simpatizam, que se identificam com portais e canais como o nosso, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, eu quero começar com vocês hoje com uma situação muito sui generis, né? Eu estava lendo um editorial do jornal O Estado de São Paulo hoje, com esse título aqui, ó. Até grifei aqui algumas partes em laranja, né? A impressão que eu tive é o seguinte, que algum progressista invadiu a redação do jornal e escreveu esse editorial, porque ele faz uma análise muito interessante, muito acertada da realidade que acontece aqui no nosso país, das nossas mazelas, né? E faz algumas sugestões também. Eu vou ler só um trecho aqui, eu vou tentar disponibilizar no nossa descrição do vídeo. O título é Uma cidadania incompleta e degradada. Enquanto a sociedade não abandonar as esperanças no Estado paternalista e não desprivatizar o Estado patrimonialista, a nação continuará a agonizar na inanição e na ignorância. Abre aspas. O homem é o problema da sociedade brasileira. Sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto, sem cidadania. A Constituição luta contra os bolsões de miséria que envergonham o país, disse o presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, ao promulgar a nova Constituição Cidadã. E aí eles vêm com situações aqui muito interessantes.
Mais de 3 décadas depois, que vergonha, o Brasil é uma das nações mais desiguais do mundo, uma das mais violentas também. O país voltou ao mapa da fome. Os jovens que chegam a completar o ensino médio mal sabem escrever ou realizar operações aritméticas elementares. Metade da população não tem esgoto. Mais à frente eles dizem: o abismo entre a utopia inclusivista da Constituição e uma realidade socioeconômica brutalmente desigual e estagnada espelha o abismo entre as elites políticas e econômicas extrativistas e uma massa de excluídos, desnutridos e iletrados. Alguém discorda disso, né? O abismo social é a causa e consequência de uma cidadania totalmente incompleta. Mais abaixo. Nosso Estado, porém, não é um poder público garantidor de direitos de todos, mas uma presa de grupos econômicos e cidadãos que com ele tecem uma complexa rede clientelista de distribuição particularista de bens públicos. Caramba, deram até uma de Machado de Assis aqui, né? No mercado prevalecem os oligopólios e a falta de competição. As grandes corporações exigem do Estado subsídios e barreiras protecionistas. Mais à frente. O contraface do Estado paternalista, o Estado patrimonialista, é o grande promotor de privilégios e impunidade sobre a sociedade acima das classes, o aparelhamento político. Mais à frente, para finalizar. A espiral viciosa se perpetua, a estagnação econômica acentua a frustração. A ira popular se volta não só contra os incumbentes políticos, mas contra a própria política. Inflama-se a esperança em salvacionistas autoritários e assim os donos do poder concentram mais poder. Muito interessante. Bom, o diagnóstico está correto. Agora, como é que resolve isso? Não se resolve apenas com essas análises que existe, de fato, um conflito de interesses de classes aqui no nosso país. Isso está colocado aqui. A questão é que o Estado brasileiro, que poderia investir maciçamente na salvação dessas massas, prefere, diante dessa lógica de governo que nós temos há décadas no nosso país, comandada, né, de uma forma muito potente, de uma forma muito incisiva pelos grupos econômicos, precisa se mexer nessa lógica para fazer com que o orçamento público do nosso país invista em educação, saúde, saneamento básico, para que tire essas massas desse abismo que o editorial do Estado de São Paulo mencionou, né? Então, gente, é muito interessante, né? O diagnóstico está correto, então compete a nós cada vez mais. Vejam só que diferença. A gente estava discutindo alguns anos atrás insanidades, essa gente dizendo que ia acabar com o comunismo, que ia mandar a gente para Cuba, para Venezuela. Isso acabou e agora a gente começa a discutir os casos mais concretos. Bom, chegando aqui algumas cenas aqui que mostram situações relacionadas ao lixo da história. Vamos relembrar aqui, gente, uma matéria muito rápida aqui do jornal o Globo aqui, que está na internet, eu vou compartilhar com vocês, mostrando o que a gente vivenciou. E aonde estão essas pessoas que colocavam medo na gente? Gente, eles não faziam só medo nas pessoas que estavam ao redor deles, não, dizendo que o Brasil ia para o abismo. Não, a gente ficava com medo porque a gente via que essa insanidade estava sendo ouvida, estava sendo correspondida por muitas pessoas. Vamos ver o que acontecia aqui no nosso país? Vamos relembrar aqui, porque é legal mandar isso para a pessoa que ainda acredita em Bolsonaro, né? Vamos colocar aqui, vamos lá. Isso aqui, gente, foi lá aquelas manifestações da Sara Geromini, os caras ali de máscaras, né, parecendo gente da Ku Klux Klan, com tochas, soltando fogos ali no Congresso Nacional, né? No Congresso, não, na frente do Supremo Tribunal Federal. Aí, fazendo palavras de ordem. Aonde estão essas pessoas? A mulher desapareceu, pelo que eu sei, está com tornozeleira eletrônica, está respondendo por esse tipo de ato aqui, contra o STF. Pronto, tá ao vivo, olha aqui, ó. E aí, pessoal, galera, isso aqui é mais um canal, né? Canal do tal Lisboa. Paraná. Ô, Glória. Prestar nosso apoio ao nosso presidente, porque nós somos Brasil. Abre a faixa, olha aí, ó. 1.300 quilômetros, não tem mais distância para estar em Brasília. Homem do trânsito. Cadê a criatura? E aí, meu filho? Está escondida nos Estados Unidos, né? Ao vivo.
Aí, Olha só. as faixas aí em frente ao Supremo aqui. Supremo Tem uma Tribunal imprensa ali, Federal. né? Olha só. O presidente sobrevoando aqui, ó. Tá lá no helicóptero lá, você não? As imagens de Bolsonaro sobrevoando. Então, gente, eu pergunto a vocês, essa gente mete medo mais em alguém? Você está recebendo mais videozinho de marcha, de soldado, enfim, ameaças? Vamos lembrar aqui de mais uma maluquice? Essa gente que botava medo na gente, o que aconteceu com eles? O nacional do PTB, Roberto Jefferson, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, lançou hoje o kit anti-Satanás para impedir o fechamento das igrejas. O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Roberto Jefferson começa o vídeo dizendo que os cristãos... Cadê? Gente, eu não vou colocar o vídeo todo que vocês já conhecem, né? Mas vamos lembrar aqui de situações ameaçadoras, de frases assim, que a gente ficava perturbado, né, com essa gente, né? Então, aquele teu amigo bolsonarista, diz para ele, e agora, meu amigo, o que virou isso aqui, hein? Onde é que está a verdade dessa história? Quando tiver exaurido, nós somos a retaguarda. E só por cima do nosso cadáver. Nós somos a retaguarda, enfim. Gente, show de horrores. Era o filme de terror que a gente estava vivenciando. Olha o Valentão aí. Isso aí foi reproduzido pelas redes. Eu recebi uns 1000 vídeos desse cidadão aqui. Tá onde agora? Bangu, né, meu amigo? Vai ficar lá pelo menos 8 anos lá, agarrado. Né? Vamos pegar aqui o que ele dizia. Por várias e várias vezes eu já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? O que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Não, eu só imaginei. Ainda que eu premeditasse, ainda assim... Tirou onda, né, Valentão? Fortão, tá agarrado lá. Enfim, a gente via coisas como essa aqui, ó, um líder, se a gente pode chamar assim, religioso, /político, né, empresário da fé, né? Indo para cerimônias públicas, né, junto com o Bolsonaro, pago com dinheiro do povo brasileiro, para ficar fazendo proselitismo, ameaçando a todos nós, né, dizendo que o Supremo Tribunal Federal, esse não tinha que mandar nada, quem mandava mesmo é o povo, mas o povo deles, né? E claro que a gente ficava com as nossas atenções redobradas quando isso acontecia. Vamos relembrar aqui. É uma verdade. Supremo poder é o povo. O povo é o supremo poder. Não é caneta de ministro de STF. E ninguém vai tirar um presidente legítimo com voto do povo na caneta. O povo tirou o profeta, entre aspas, né? O criminoso do poder. E o criminoso está caladinho, os outros criminosos periféricos estão mais caladinhos ainda. E nós aqui que lutamos contra a insanidade, nós felizmente hoje estamos recobrando, né, nossa sanidade mental lentamente. Não tem mais videozinho de soldadinho marchando, de tropinhas para um lado, de gente fantasiada com camisa verde e amarela. Não tem mais manifestação na rua. A gente não vê mais a política misturada com religião dentro do Palácio do Planalto. A gente não vê mais os profetas tirando onda contra o povo brasileiro, contra a sanidade mental. Muitos estão em dificuldades financeiras muito grandes, perderam o discurso. O Bolsonaro e a dona Michele não vão mais a igrejas, não aparecem mais nesses episódios. E agora que a racionalidade está governando o nosso país, essas pessoas vão prestar contas com a justiça real. As que fizeram situações mais agressivas já estão na cadeia e outros estão na fila. Com a CPI do 8 de janeiro, que eles fizeram aí para tentar chamuscar, né, um governo democrático, dizer que o governo que conspirou contra si mesmo vai ser um grande tiro no pé. A outra CPMI do MST também, a CPI do MST também vai ser outro tiro no pé, outra foice no pé. E essa gente vai fazer com que a gente perceba que eles estão no lixo da história, viraram figuras caricatas e a gente vai se debruçar todo dia a analisar os nossos problemas concretos. E nós temos que manter cada vez a nossa vigilância, a nossa ação. O presidente da República tem que aproveitar esse momento que essa gente foi para o lixo da história para ajudar a politizar a sociedade, para vir apresentar os reais temas, para envolver a sociedade nas principais transformações que são fundamentais aqui no nosso país. Porque, como eu disse para vocês na abertura do nosso encontro, aquele editorial mostra
mostra de uma maneira muito clara, e é um editorial de quem está no topo da elite, hein? São os porta-vozes do poder econômico do nosso país. Eles acentuam que nós estamos vivenciando um abismo no nosso país, não é de hoje. E para resolver essa situação é necessário que a sociedade toda se envolva para que notícias, para que decisões políticas importantes possam ser tomadas, não é? Então, gente, hoje, é engraçado também, né? Esqueci até de falar isso para vocês. Sumiram os bolsonaristas aqui do nosso portal. Gente, eu recebia centenas de mensagens ameaçadoras. Eu estou dormindo muito melhor. E dormindo muito melhor sabendo que vocês estão comigo, estiveram comigo aqui, mais gente chegando. A gente vai se conectando, porque para afastar esse terror, é só a gente sair do cinema, né? A gente saiu do cinema e o terror ficou lá, o filme de terror ficou lá. Então, agora o terror é para as pessoas que não querem voltar para a realidade. Mas aí é um problema delas, aí nada como um governo sério, com uma racionalidade, a cultura, a educação, o diálogo, para mostrar que essas pessoas foram enganadas, saíram dando tiro nas pessoas, invadindo aniversários, criando um medo, criando um pânico, mas isso tudo está acabando, está no finalzinho, né? E a gente vai conseguir, de fato, compactar esse lixão no lixão da história. Gente, eu fico por aqui. Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.